Raul Seixas não era apenas um cantor, era um filósofo disfarçado de roqueiro, um profeta escondido atrás de guitarras, um poeta que usava a ironia como espada e a melodia como escudo. Quando escreveu e cantou Al Capone, não estava apenas brincando com o nome de um mafioso americano, mas abrindo uma ferida, cutucando uma ferida aberta na sociedade. Porque evocar o nome de Al Capone é mais do que citar um personagem histórico. É trazer à tona a eterna relação entre poder, crime, moralidade e hipocrisia. Al Capone, o gangster que marcou a história dos Estados Unidos durante a Lei Seca, se tornou um símbolo da ilegalidade que se ergue como império. Ele vendia o que era proibido, ele cresceu no vácuo de uma lei que dizia não, enquanto milhões de vozes gritavam sim. Foi chamado de criminoso, de monstro, de ameaça. Mas ao mesmo tempo, era visto como um homem de poder, um mito. E Raul sabia que esse mito não se resumia à história americana. Esse mito era, na verdade, um reflexo universal. A sociedade cria seus próprios monstros, depois aponta para eles como se fossem aberrações isoladas. Quando Raul canta Al Capone, a sensação é de que ele está rindo da seriedade do mundo. Ele joga o nome como quem joga uma pedra no lago, deixando as ondas se espalharem. Ele sabia que a figura de Al Capone servia como metáfora para questionar algo muito maior. O que é certo e o que é errado? Quem tem o direito de definir? A lei é uma verdade absoluta, ou apenas uma convenção criada por aqueles que têm o poder de escrever as regras? Raul sempre desconfiou da lei. Não porque fosse um anarquista irresponsável, mas porque percebia que a lei nunca é neutra. Ela serve a interesses. Ela é escrita com canetas que carregam mais dinheiro do que tinta. E quando a lei deixa de servir ao povo e passa a servir apenas a uns poucos, obedecê-la deixa de ser um ato de moralidade e passa a ser um ato de submissão. Nesse ponto, o fora da lei deixa de ser apenas criminoso e pode se tornar, paradoxalmente, mais autêntico do que aqueles que se dizem justos. Por isso, evocar Al Capone não é um elogio ao crime, mas uma denúncia da hipocrisia. Porque se Al Capone foi condenado por violar leis criadas por homens, quantos outros não violam as mesmas leis de forma ainda mais sutil, escondida atrás de gravatas, escritórios luxuosos e discursos políticos? Raul coloca diante de nós esse espelho incômodo. O crime não é apenas aquele estampado nas manchetes de jornais, mas também aquele que se esconde atrás da legalidade. E talvez seja por isso que sua música continua atual. Quantos Capones existem hoje, andando de carro blindado, assinando contratos obscuros, sorrindo em campanhas eleitorais? Quantos são exaltados como homens de sucesso, enquanto exploram multidões? A diferença é que alguns criminosos são chamados de chefes da máfia, enquanto outros recebem o título de empresários, banqueiros, líderes. Mas o sangue, a exploração, a manipulação são os. Raul, com sua genialidade, sabia que não precisava escrever tratados de filosofia. Bastava uma música, uma frase, uma metáfora, para abrir uma ferida na consciência coletiva. Al Capone não é apenas um retrato de um mafioso. É a denúncia de que todos nós vivemos em um grande teatro de ilusões. E nesse teatro, os papéis de vilão e herói podem mudar de acordo com a narrativa contada pelos vencedores. O mais fascinante é perceber que Raul sempre transitou nesse espaço ambíguo, entre a ordem e a desordem. Ele nunca foi completamente aceito, porque não cabia em nenhum molde. Não era o roqueiro puro, não era o sertanejo, não era o político, não era o religioso. Ele era um pouco de tudo e, ao mesmo tempo, nada disso. Por isso se identificava tanto com figuras marginais, com arquétipos de rebeldia como Al Capone. Porque, de certa forma, ele também era um fora da lei, não por roubar, não por matar, mas por não aceitar as regras invisíveis do conformismo. A filosofia que emerge dessa música é a filosofia do questionamento. Ela nos pergunta: o que é ser fora da lei em um mundo onde a própria lei é injusta? O que é ser criminoso em um mundo onde a ganância e a exploração são normalizadas? Será que a verdadeira marginalidade não está justamente em se recusar a seguir a manada, em se levantar contra um sistema que já nasce viciado? Al Capone, para Raul, é mais do que um nome. É um arquétipo. É a materialização dessa força que se recusa a ser domada. Ele representa tanto o perigo quanto a liberdade.
E ao evocá-lo, Raul está lembrando a cada um de nós que existe uma parte dentro de nós que também quer quebrar correntes, que também deseja olhar para a lei e dizer: não aceito. Essa parte pode ser sufocada, pode ser adormecida, mas nunca morre. E é exatamente essa centelha que Raul buscava despertar. Ele não queria que as pessoas apenas cantassem suas músicas, queria que refletissem. Queria que cada palavra fosse uma faísca, acendendo incêndios de consciência. Queria que o ouvinte saísse da música com mais dúvidas do que entrou, porque é nas dúvidas que nasce a transformação. E assim, ao longo de sua carreira, Raul sempre foi essa mosca incômoda, essa fagulha incontrolável. Quando trouxe Al Capone para o repertório, não estava falando do passado, mas do presente eterno. Estava nos lembrando de que as figuras que condenamos são, muitas vezes, produtos da própria sociedade que as cria. Estava dizendo que, no fundo, todos nós carregamos um pouco desse impulso de rebeldia, e que não deveríamos ignorá-lo. Talvez seja por isso que sua obra incomoda até hoje. Porque ela não se satisfaz com respostas prontas. Ela nos convida a olhar de novo, a desconfiar, a rir da seriedade do mundo. Al Capone não é apenas uma música. É um manifesto. É a prova de que, na boca de um verdadeiro poeta, até o nome de um mafioso pode se transformar em. E é aí que Raul mostra sua grandeza. Ele sabia que a vida é feita de paradoxos, que não existe pureza absoluta, que todos nós caminhamos sobre linhas tênues. Ao cantar sobre Al Capone, ele não nos dá heróis para admirar nem vilões para odiar. Ele nos dá apenas um espelho. Um espelho que reflete nossas próprias contradições, nossas próprias máscaras, nossas próprias farsas. E diante desse espelho, só restam duas opções. Ou desviamos o olhar, ou encaramos a verdade. Raul sempre foi um homem de paradoxos, e talvez seja isso que o torna tão imortal. Ele não buscava respostas simples, não se agarrava a verdades absolutas, porque sabia que a vida é um emaranhado de contradições. Ao trazer Al Capone para dentro da sua obra, ele estava brincando com esse território nebuloso onde a moralidade se desfaz e se reconstrói conforme a conveniência dos poderosos. Quem foi, afinal, Al Capone? Para uns, um monstro, um homem sem escrúpulos que espalhou violência e medo. Para outros, um benfeitor, alguém que distribuía dinheiro, que oferecia comida aos pobres durante a Grande Depressão. Para alguns, um inimigo público número 1. Para outros, uma lenda, quase um Robin Hood deturpado pelo tempo. E é exatamente nessa ambiguidade que Raul mergulha, porque o que lhe interessava não era o julgamento em si, mas a hipocrisia que esse julgamento revela. É fácil chamar de bandido aquele que fere a lei. Difícil é perceber que, muitas vezes, o próprio Estado é o maior fora da lei. A lei seca, que gerou Capone, foi ela mesma uma contradição. O governo dizia que era ilegal beber, mas milhões queriam beber. Quem, então, estava errado? O homem que oferecia aquilo que as pessoas pediam, ou o governo que fingia ser moralista enquanto se afundava em corrupção e negociatas? Raul percebe esse detalhe e ri, porque não existe pureza. Existe apenas a dança entre poder e desejo, entre regras e transgressões. E quando Raul canta Al Capone, ele não fala apenas de um homem. Ele fala do arquétipo eterno do fora da lei. O fora da lei que é odiado e amado ao mesmo tempo, que representa tanto a ameaça quanto a liberdade. Esse arquétipo existe desde o início da humanidade. O bandido da estrada medieval, o pirata dos mares, o cangaceiro do sertão, o mafioso de Chicago, o rebelde sem causa. Sempre existirão figuras que a sociedade demoniza, mas que, no fundo, despertam uma estranha admiração, porque carregam em si a coragem de quebrar correntes. Raul sabia que dentro de cada pessoa existe essa dualidade. Existe a parte que deseja ordem, que precisa de estabilidade, que teme o caos. Mas também existe a parte que deseja romper limites, que sonha com uma liberdade absoluta, mesmo que isso signifique enfrentar perigos. Al Capone, como símbolo, representa essa segunda parte. Ele é a encarnação desse impulso de viver além da lei, de desafiar o sistema. E é por isso que Raul o traz para a canção, para despertar no ouvinte esse conflito interno, essa luta entre obediência e rebeldia. Mas Raul não se limitava a isso. Ele também apontava o dedo para a hipocrisia coletiva, porque a sociedade, que tanto condena o criminoso, muitas vezes o consome em silêncio.
Quantas pessoas se beneficiaram do contrabando de Capone? Quantas bebiam seu uísque, mesmo enquanto o chamavam de bandido? Quantos políticos negociaram com ele nos bastidores, enquanto o atacavam publicamente? Essa é a farsa que Raul revela. A hipocrisia de um mundo que se finge justo, mas que se alimenta daquilo. E quando transportamos essa reflexão para o Brasil da época de Raul, e até para o Brasil de hoje, percebemos que a canção ganha ainda mais força. Porque vivemos em um país onde a lei muitas vezes serve apenas para proteger os poderosos. Onde a corrupção é mascarada por discursos moralistas. Onde figuras criminosas são demonizadas, enquanto outros criminosos, bem mais poderosos, são exaltados como líderes e heróis. Nesse cenário, Al Capone soa quase como uma gargalhada irônica, como se Raul dissesse: vocês não percebem que tudo isso é um teatro? Vocês não percebem que as máscaras mudam, mas o jogo é o mesmo? Raul era mestre em criar espelhos. Espelhos que não apenas refletiam a realidade, mas a distorciam de forma a revelar sua essência. Al Capone é um desses espelhos. Quando o ouvimos, somos forçados a encarar nossas próprias contradições. Obedecemos a leis que muitas vezes consideramos injustas, condenamos crimes que, em outros contextos, até admiramos. Seguimos regras que sabemos que foram criadas para nos controlar. E, ao mesmo tempo, sonhamos com a liberdade de romper todas essas correntes. Essa tensão é universal, e talvez seja por isso que a figura de Capone ressoa tanto até hoje. Ele é um vilão, sim, mas também é um símbolo de poder. Ele representa tanto a ameaça quanto a possibilidade de viver fora do sistema. E Raul, com sua genialidade, sabia transformar esse símbolo em música, em poesia, em filosofia. O mais interessante é que Raul nunca oferecia uma resposta definitiva. Ele não dizia: seja como Capone. Nem dizia: condene Capone. Ele apenas lançava o nome no ar, como quem joga uma bomba de fumaça. O resto ficava por conta do ouvinte. O ouvinte é quem precisava pensar, refletir, sentir o desconforto. Essa era a grandeza de Raul. Ele não queria seguidores cegos, queria consciências despertas. E é nesse ponto que percebemos o quanto ele foi visionário. Em uma época em que muitos artistas buscavam apenas agradar, Raul buscava incomodar. Em um tempo em que muitos se curvavam ao sistema, ele escolhia rir dele. Sua vida inteira foi uma encenação de rebeldia. Ele foi chamado de louco, de excêntrico, de marginal. Mas, no fundo, era apenas um homem que não aceitava viver acorrentado. E se pensarmos bem, Raul tinha muito em comum com o arquétipo de Al Capone. Não no sentido da violência ou do crime, mas no sentido de ser um fora da lei simbólico. Raul não respeitava as leis invisíveis da sociedade. Ele não se curvava ao que esperavam dele. Ele quebrava padrões, zombava da moralidade, ria das convenções. Ele era, de certa forma, um Capone da música, um marginal da cultura, alguém que escolheu caminhar à margem porque sabia que o centro estava podre. E é por isso que a canção ressoa tanto. Porque quando Raul canta Al Capone, ele não está falando de um personagem distante, mas de si mesmo, de nós mesmos. Ele está dizendo: todos temos um lado que não se encaixa, todos temos uma parte que deseja viver fora da lei, todos carregamos dentro de nós um Capone adormecido. E talvez seja nessa parte que mora a nossa verdadeira liberdade. A filosofia de Raul é, no fundo, uma filosofia da desobediência. Ele acreditava que só é possível viver plenamente quando se questiona as regras, quando se desconfia das verdades prontas, quando se ousa ser diferente. Al Capone é apenas um dos muitos meios que ele usou para expressar isso. Mas é um meio poderoso, porque mistura história, mito e metáfora em uma única explosão poética. E assim, a música continua ecoando, mesmo décadas depois. Continua nos provocando, continua nos desafiando. Porque a pergunta permanece: o que é crime? O que é justiça? Quem realmente está fora da lei? O gangster que desafia o sistema, ou o sistema que oprime os homens? Essa pergunta não tem resposta fácil. E Raul sabia disso. Por isso ele ria. Por isso ele cantava. Porque, no fundo, o riso e a música são as únicas formas de lidar com o absurdo.